do nosso programa, mas tem uma pergunta aqui que o nosso irmão, ele nos escreveu, já insistiu com essa questão, mandando mais de uma vez a pergunta, e ele escreveu assim, olha, queridos irmãos, como é que vocês veem a introdução de estudos da obra do Espírito Ramatiz dentro da casa espírita, principalmente em grupos onde a maioria não tem o conhecimento das obras básicas? Faço essa pergunta porque vejo várias casas espíritas anunciando tais estudos, e nas mesmas, como é o caso da instituição espírita da qual faço parte, não se tem um estudo sério das obras básicas de Kardec. Não sou conhecedor de Ramatiz, mas pouco que tive contato, me deparei com diversos pontos onde as informações são absolutamente contraditárias com as obras básicas do Espiritismo. Jorge, o que a gente pode esclarecer para esse nosso irmão? E para todos os nossos amigos aí que estão acompanhando? O objetivo do estudo sistematizado, que foi uma campanha da FEB deflagrada em 1983, é exatamente aproximar o movimento espírita da mensagem de Allan Kardec. Porque nas décadas que antecederam a década de 80, havia uma grande quantidade de autores que estariam produzindo obras que trazem conceitos que são semelhantes ao espiritismo e outros que colidem com a doutrina espírita. Então, o fato de ter coisas que são concordes ao espiritismo faz com que as pessoas digam, não, mas essa obra é boa, olha isso aqui que ela está colocando, olha como ela coloca. E realmente, pode ter muitos pontos que sejam pontos notáveis em termos de alinhamento com a obra de Kardec. Mas tem outros que desalinha. Então, essa é a questão. Você usar uma obra que ora alinha, ora desalinha, dificulta, porque você vai dizer para a pessoa, não, só o capítulo 1 e o 2, o 3 você não vai pegar. E depois a gente vai ler o 7. Então, fica complicado você usar uma literatura que tenha esse tipo de senão. É por isso que nas décadas anteriores havia vários autores que não são tipicamente autores espíritas, mas que eram estudados dentro das casas espíritas. Com a década de 80 e a chegada do ESD e o fortalecimento das obras de Kardec, essas obras elas foram perdendo um pouco mais assim a relevância dentro do movimento espírita. Mas a gente tem muitas instituições que são espiritualistas e que se mostram interessadas nesses estudos, né? Muitas. O espiritualismo é extremamente largo. Meu Deus! Tem milhares de instituições diferentes, de visões diferentes, que tratam sobre as questões espiritualistas que sejam reencarnacionistas, né? Tem muitas. E aí, quando esse movimento do ERJ começou a surgir, as casas espíritas começaram a se organizar em torno da obra de Kardec, e essas obras foram ficando cada vez menos visíveis dentro do movimento, mas nós ainda temos pessoas que foram educadas no período lá atrás, e a gente não está aqui para criticá-los, mas eles vêm de um movimento espírita que isso era bastante comum de ser usado, então elas continuam usando essas obras até o dia de hoje. Agora, o que fazer quando nós estamos diante de uma circunstância desse tipo? O ideal é que a gente tenha uma esteira de amizade para conversar com quem propõe essas obras. Porque, às vezes, quem está propondo não está propondo isso de maldade. Eu vou colocar porque eu quero... Não está querendo ajudar, está querendo fazer o melhor. Ela não quer fazer errado, ela quer acertar. Se existir um caminho de diálogo, é interessante sentar e dizer, olha, essa obra aqui, você já viu? Tem isso. É importante ver, né, o que a obra tem, porque já vi alguns grupos que estudam obras que não são espíritas, e quando a obra cai no grupo, é tanto questionamento, que a obra
não consegue andar, e aí a direção tem que tomar uma decisão, porque o grupo rejeita a obra que está sendo estudada por conta das colisões doutrinárias que ela apresenta. Então, o ideal seria que a gente tivesse um caminho de harmonia, um caminho de serenidade para a gente chegar com esses companheiros e dizer, olha, queria dizer uma coisa para vocês, eu acho que a gente poderia rever, essa obra tem esse ponto, mas tem que ter a esteira da amizade. Se não tiver a esteira da amizade, construa, para você poder chegar tranquilamente na pessoa. Não critique em público, não chegue no grupo e essa obra não presta. Não se faz isso publicamente. Isso vai criar um inimigo. Isso a gente faz em separado, fora do grupo. Senta com ele, conversa. Olha, eu estou vendo isso aqui não está legal. O que você acha? Não era melhor rever? Mas sem expor a pessoa, sem criar uma inquisição dentro do grupo para tentar ser um espadachim da verdade. E a gente vai tentar fazer. Se isso não for possível, a gente pode, por exemplo, escolher dentro da própria casa dias de estudo que não utilize esse tipo de obra. Por exemplo, na quarta-feira o pessoal faz o estudo da obra de fulano de tal. Eu não gosto. Eu vou, então, estudar no outro dia. Para a gente não ter tanta colisão na casa, sabe? Porque se a gente ficar assim, a casa estuda um livro, não vou sair, eu vou sair. A gente vai criando animosidades, que de repente o próprio grupo amanhã pode rever sua posição. Então a gente procura um outro dia e trabalha de maneira tranquila. Mas se todos os dias as obras polêmicas são estudadas, a gente pode procurar a direção para dizer, gente, vocês não gostariam de alargar a casa, em vez de ser uma casa espírita, vou ter uma casa espiritualista, troca o nome dela, para ter mais liberdade, porque não é o espiritismo que salva, o que salva é a prática do bem. Então, se vocês querem estudar, se vocês gostam disso e acham que é interessante esses estudos, libertem-se do rótulo de espírita, porque vai exigir de vocês um direcionamento alinhado com Kardec. Aí você bota o que você quiser, você traz a doutrina que você quiser, a prática mediúnica que você quiser, você está possível de fazer o que você quiser, porque todos os caminhos são bons. Não existe, olha, o caminho do espiritismo é o que vai levar para o bem, os outros todos vão levar. O importante é praticar o bem. E se a casa tem um interesse no estudo de obras que não são tipicamente espíritas, é melhor que ela tenha um rótulo diferente e seja extremamente feliz na condução dos assuntos que ela está levando e não ser infeliz, amarrado dentro de um conceito religioso que não é aquele que a sua direção gostaria de conduzir.